Caros alunos, para finalizar os atos referentes aos depoimentos que são prestados durante a audiência una, resta apreciar o interrogatório do acusado, que também se faz nessa audiência. Primeiro, é importante relembrar que a respeito do interrogatório do acusado houve uma mudança substancial no nosso sistema jurídico. De acordo com a versão originária do Código de Processo Penal, o interrogatório foi inserido no título das provas, o capítulo 3º, que trata do título das provas a partir do artigo 185 do Código de Processo Penal. Então, ele foi tratado dessa forma, daí porque foram estabelecidas regras específicas. Aliás, embora parte da doutrina, desde então, saliente que tenha sido assegurado o direito ao silêncio, o nosso sistema, com a previsão infraconstitucional, não deu guarida propriamente ao princípio do direito ao silêncio. O que existia em verdade era o ônus do silêncio, na medida em que, se o acusado não respondesse pergunta eventualmente formulada, o juiz podia levar isso em consideração para fins de formação da sua convicção quanto à culpabilidade do acusado, ou seja, levar em consideração para fins de condenação. Ora, se o juiz poderia, em razão do silêncio, normatizando a máxima popular de quem cala consente, e em razão disso dar suporte à sua decisão condenatória, na verdade o acusado não tinha um direito que trazia prejuízo à sua situação no processo, daí porque, na verdade, como gosto de salientar, o que nós tínhamos era o ônus do silêncio. E para realçar esses aspectos, também o Código estabelecia que o juiz deveria fazer a pergunta, se o acusado se recusasse, ele deveria consignar no termo de interrogatório o teor da pergunta, para que posteriormente esse silêncio do acusado pudesse ser levado em consideração para fins de condenação. O princípio do direito ao silêncio só veio propriamente para o nosso sistema com a Constituição de 1988, mesmo assim com uma dicção normativa um tanto quanto ambígua, a dizer que o preso tem o direito de permanecer calado. Foi dito muito menos do que haveria de ser, até em razão dessa forma como plasmado o princípio pelo Constituinte, fez com que alguns, comentando logo após a vigência da Constituição, viessem a sustentar que o direito ao silêncio se resumia apenas à figura do preso. Surgiu outra corrente doutrinária, no sentido de que a expressão preso compreende toda e qualquer pessoa a quem imputada a prática de uma atividade ilícita. Foi esse o pensamento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal em jurisprudência firmada a respeito da matéria. E, na verdade, esse princípio traduz uma dimensão muito maior, na medida em que o direito ao silêncio, na verdade, quer dizer que o acusado não pode ser obrigado a produzir prova contra si, ou seja, a colaborar para a investigação criminal ou para a persecução criminal. A partir daí, a gente tem uma mutação bastante significativa em razão de, efetivamente, termos albergado o princípio do direito ao silêncio. E vejam que isso também foi preponderante para a modificação do procedimento no ambiente do processo penal. Tal como já tivemos a oportunidade de conversar em sala de aula,
o sistema anterior era marcadamente inquisitivo no procedimento, porque há de se recordar que na sistemática anterior, após o oferecimento da ação penal, o juiz, com o recebimento, determinava a citação do acusado a fim de que ele comparecesse em dia e hora no juízo para fim de interrogatório. Ora, se o interrogatório foi colocado no Código como meio de prova, observe-se que depois da ação penal, a citação não era para o acusado vir se defender, mas sim para que já se começasse a instrução do processo. Só após o interrogatório era que o acusado tinha o direito à defesa técnica, ou seja, para se configurar efetivamente o contraditório, e mesmo assim era uma defesa chamada defesa prévia, uma defesa que era facultativa, não era obrigatória. Por consequência, o acusado era ouvido sem que ainda houvesse sequer a produção de prova efetiva, ou seja, de defesa efetiva em seu prol. Isso está a demonstrar quão inquisitivo era o procedimento. Na sistemática atual, em razão da consagração do princípio do direito ao silêncio, o interrogatório não poderia ser mais nesse momento processual. O interrogatório, como vocês sabem, eu coloco um interrogatório agora, a partir da previsão constitucional, mesmo antes da reforma de 2008, embora topograficamente ele ainda conste no título das provas, o interrogatório passa a ser um meio de defesa e é eventualmente fonte de prova. Mas essencialmente a natureza jurídica do interrogatório é de defesa. Daí porque, com a modificação procedimental decorrente da reforma tópica de 2008, a primeira etapa da reforma tópica, que ocorreu em 2008, o interrogatório passou a ser realizado na audiência una e mesmo assim após a produção de todas as provas orais. Então, primeiro são produzidas todas as provas, ou seja, as declarações da vítima, são ouvidas as testemunhas, eventualmente a careação é realizada, depois o reconhecimento de pessoas e coisas, que são, via de regra, no processo criminal, só temos a oitiva da vítima ou vítimas e as inquirições das testemunhas, e depois já se encerra porque, como salientamos, são raras as hipóteses de acareação e de reconhecimento pessoal. E quando há o reconhecimento pessoal é mais uma informalidade, a se perguntar no momento a testemunha se ela conhece, ou mesmo a vítima se conhece ou não ao acusado que está presente como a pessoa que praticou o crime. Então, o acusado, agora, ele tem o direito de se manifestar depois da produção de todas as provas, numa audiência na qual ele está presente e que ele conhece todas as provas, e aí sim pode procurar se explicar perante o juiz, a denotar bem esse caráter defensivo do interrogatório. É um momento oportuno de o acusado se explicar perante o juiz. E para ser coerente com essa nova configuração do processo, foi estabelecida também a identidade física do juiz, ou seja, o acusado tem o direito de se explicar perante o juiz responsável pelo julgamento do processo. Não é de o acusado falar com qualquer juiz, mas sim com aquele sobre o qual recai a responsabilidade de julgar o processo, porque o interrogatório é uma espécie de autodefesa, né, inserido dentro do princípio da ampla defesa. Diante dessas circunstâncias, é por isso mesmo que desde a versão originária do Código de Processo Penal, em nenhum momento se fez a previsão da expedição de carta precatória para a oitiva do acusado.
O acusado, ao contrário da testemunha, o acusado tem a obrigação de comparecer perante o juízo no qual está sendo realizado o processo. Quando nós fizemos a explicação da dinâmica da audiência, fazendo a abordagem sobre o atual artigo 400 do Código de Processo Penal, salientamos a diferença da videoconferência, seja em relação à testemunha ou ao acusado. Em relação à testemunha, deve ser preferido pelo juiz sempre que possível. Sempre que possível, o juiz deve fazer, até em homenagem ao princípio da identidade física do juiz. Porém, em relação ao acusado, isso é uma medida excepcional. De regra, o acusado tem que ser interrogado na audiência una. Porém, excepcionalmente, quando mais por questão de ordem de segurança, quanto à possibilidade da eventualidade de ocorrer até mesmo um resgate, como infelizmente vários casos já registrados dessa natureza, o juiz, em decisão fundamentada, determina que o interrogatório seja colhido por meio de interrogatório, por meio de videoconferência. Mas nunca, em tempo algum, há realização pela forma tradicional da carta precatória. Até a esse respeito, o Conselho Nacional de Justiça, mediante a edição da resolução número 105, deixa claro que a hipótese de expedição de carta precatória para interrogatório é apenas quando isso se faz pela forma de videoconferência. No modelo tradicional, não deve ser expedida carta precatória. Essa mesma orientação que consta da resolução número 105 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça está expresso no provimento número 1 de 2013 do Conselho da Justiça Federal. A realçar que, em razão do princípio da identidade física e também da natureza jurídica do interrogatório, o direito do acusado é de se explicar perante o juiz do processo e não outro juiz que eventualmente venha colaborar na apuração. Então, feito esse esclarecimento dessa mudança, que ela é de fundamental importância, até porque há doutrinadores que defendem que, em rigor, não houve nenhuma alteração substancial no nosso sistema com a Constituição de 88, no pressuposto de que o princípio da identidade física já existia anteriormente sufragado no Código de Processo Penal, o que, como vimos, não corresponde propriamente, porque ali havia o ônus do silêncio e não especificamente o direito ao silêncio. O alcance do direito ao silêncio há de se estabelecer também que não há propriamente o direito de mentir. O acusado não tem o direito de mentir. Só que o que na verdade é que ele não pode ser obrigado a dizer a verdade, nem pode ser levado a assumir esse compromisso, senão na hipótese em que ele queira se usufruir do benefício de uma delação premiada, que é algo que nós vamos tratar um pouquinho mais adiante, especialmente com as alterações trazidas com a Lei 2.850, que é agora de agosto, do dia 2 de agosto de 2013. A não ser nessa hipótese, ele não pode assumir o compromisso de dizer a verdade. E obviamente não pode ser obrigado e não praticará crime pelo fato de mentir, e nem pelo fato de mentir ele pode ter a sua situação no processo prejudicada ou valorada para fins de condenação ou de imposição de uma pena mais grave. Porém, se o acusado mentir, isso pode configurar outro tipo de crime. Pode ser, por exemplo, a denunciação caluniosa. Se ele atribui a prática do crime a outra pessoa que seja inocente, isso pode caracterizar o crime, o tipo penal da denunciação caluniosa. Nunca o crime de perjúrio, de falso testemunho, porque na verdade ele não é testemunha, e como já dissemos, até em razão da Constituição de 1988. O interrogatório está dentro do princípio da ampla defesa.
relembro aos caros alunos, verificado que tanto no livro Teoria Constitucional do Processo Penal, quando eu faço um recorte dos direitos fundamentais que explicam a teoria do processo penal, eu coloco o direito ao silêncio como um subprincípio do princípio do direito à ampla defesa. A ampla defesa no ambiente do processo penal compreende o direito ao silêncio. E quando trato da ampla defesa no livro da reforma tópica do processo penal, eu também coloco o interrogatório, trato do interrogatório nesse momento, que aliás foi objeto da resenha crítica elaborada por vocês. Em razão da amplitude do direito ao silêncio, das dimensões do direito ao silêncio, o acusado, como ele não é obrigado a produzir prova contra si, ele não pode, por exemplo, ser obrigado a se submeter ao teste de embriaguez. E aí entra a questão do bafômetro. O Supremo já tinha, embora em matéria não criminal, já tinha definido de que por vários princípios explícitos e implícitos na Constituição de 88, o acusado, por exemplo, não pode se submeter à força ao exame de DNA. Esse é um caso emblemático do nosso sistema, há muita controvérsia no direito comparado a esse respeito, e temos um precedente interessante em relação a essa questão no ambiente criminal, que foi quanto a uma situação de uma presa famosa, e que era uma cantora, e que ela era estrangeira, e havia uma discussão de que ela teria sido violentada, teria havido o consentimento dela em relação à prática de relações sexuais com pessoas que cuidavam da guarda do estabelecimento carcerário, e ela engravidou, e tinha um processo de extradição contra ela, e havia a discussão se a criança era brasileira ou não, e filha de brasileiro ou não, e ela se recusou terminantemente a se submeter ao exame de DNA. Porém, quando foi realizado o procedimento cirúrgico para o parto, houve um pedido do Ministério Público para que fosse feito um exame na placenta decorrente do procedimento cirúrgico. E o assunto foi discutido perante o Supremo, se eu não me engano, não me recordo se era bem um habeas corpus, era um mandato de segurança, era mais questão relativa ao mandato de segurança, mas chegou essa questão até o Supremo, e o Supremo fez a distinção, a dizer que o que o acusado não pode é ser levado a produzir à força uma prova contra si, mas se eventualmente ele já produziu ou vai produzir essa prova de uma forma ou de outra, ela tem validade. E admitiu a produção da prova, aí porque a placenta era produzida naturalmente na realização do procedimento cirúrgico. A mesma coisa podemos salientar na questão, por exemplo, a pessoa não pode ser obrigada a ir a um posto de atendimento médico para fim de coletar sangue para servir como prova, mas pode ser determinado pelo juiz que, se eventualmente ela tiver doado sangue para algum fim, esse sangue seja analisado para fim de identificação do DNA. Por exemplo, um banco de sangue pode ser acionado para fornecer esse material para exame. A mesma coisa pode se dar em relação ao exame grafotécnico, embora ele não seja obrigado a se submeter ao exame grafotécnico, porque seria uma violência em relação à pessoa dela. O juiz pode e deve determinar, como aliás tem expressamente no Código de Processo Penal, ele pode determinar que sejam apreendidos documentos dos quais constem sinais gráficos produzidos pelo punho do acusado. E temos um caso famoso que ocorreu no Brasil. Havia suspeita de que uma pessoa não seria a mãe biológica
de um menino, e ela se recusou a fazer o DNA. E é um episódio que parece coisa de filme, mas que é real. Muitos sabem disso, foi amplamente noticiado pela grande imprensa. Em razão dessa recusa, agentes policiais que estavam fazendo a investigação dos fatos, sabendo que havia uma irmã que seria irmã biológica desse menor, tinha o hábito de fumar, fez um acompanhamento. Na hora em que essa irmã biológica, que seria irmã biológica, jogou uma piúba de cigarro no chão, ele fez a apreensão, colocou no invólucro e levou para o exame de DNA das gotículas de saliva que continha nesse cigarro, e verificou, e foi feito o exame e verificou-se que ela não era irmã biológica desse menor. Então são várias outras formas de ser obtida essa produção de prova, que veja, por isso que gosto de salientar que na verdade o direito ao silêncio é a garantia de que ele não será obrigado a produzir à força a prova contra si, mas eventualmente pode, se a pessoa produz voluntariamente. E veja que nesse caso não se tratava nem não era nem um processo criminal, era um processo civil, se discutia a paternidade dessa criança. Mas de toda sorte, como há o precedente jurisprudencial do Supremo de que uma pessoa não pode ser obrigada a produzir uma prova à força, mesmo na área civil, essas barreiras de ordem constitucional podem ser contornadas com esses expedientes. Uma questão polêmica, que não é muito tratada no ambiente jurídico brasileiro, até porque só recentemente fizemos a previsão propriamente da infiltração de agente policial em organização criminosa, a violação a esse direito ao silêncio quando se faz por uma pessoa que obtém a confiança do réu e, em razão disso, finda tomando conhecimento de determinadas informações que, naturalmente, ela não daria, a não ser sendo levada a erro. Essa é uma questão de ordem ética, filosófica, mas a maioria dos países adotam. Por exemplo, na doutrina de Roxin, ele critica com veemência o entendimento firmado pelo Tribunal Constitucional alemão, no sentido de valorar, ou seja, admitir a prova quando ela é obtida, mesmo em situações nessas situações de infiltração, em que o acusado, na verdade, é levado a engano, a erro, e aí finda falando algo que, se ele soubesse, ele não faria. Até porque também aí se assemelha muito à questão da interceptação telefônica. Você vai obter uma informação, ou aliás uma confissão, diante da interceptação telefônica autorizada pelo juiz, ou seja, feita de forma legal. Nessa hipótese também, se o acusado soubesse que estava sendo monitorado, ele não falaria, não confessaria, ou não falaria nada que pudesse ser utilizado como prova contra si num eventual processo criminal. Também há uma vedação expressa, aliás, não expressa, mas também não se admite, em decorrência do princípio do direito ao silêncio, a utilização de detector de mentiras, soro da verdade, da hipnose, porque na verdade seriam formas de levar uma pessoa a dizer algo mesmo contra a sua vontade. Então, por isso que também não são admitidos, além de haver uma discussão bastante procedente quanto à falta de consenso científico de que esses mecanismos levem propriamente a uma certeza
da verdade com os eventuais resultados que eles apresentam. As características do interrogatório. Ele é um ato personalíssimo, ou seja, tem que ser praticado pelo próprio acusado. Não pode ser feito um interrogatório por intermédio do advogado. Na verdade, quando estudamos a parte de defesa, vocês viram que a defesa no processo penal, o princípio da ampla defesa, ela tem que ser efetiva e eficiente, né? A falta de defesa efetiva leva à nulidade absoluta e a deficiência à nulidade relativa. E ademais disso, o acusado tem a dimensão do direito à ampla defesa, por causa dessa efetividade e da necessidade de eficiência. O acusado tem o direito também de praticar diversos atos processuais, dentre eles de exercer a sua própria defesa no que se chama na autodefesa. O interrogatório é um instrumento que permite o acusado falar diretamente nos autos e não só por intermédio de seu advogado. É um momento muito importante, porque não só serve para que ele se explique perante o juiz, até para eventual absolvição, e também esse é um momento bastante significativo para que daí sejam captados elementos favoráveis ou desfavoráveis, principalmente os favoráveis, óbvio, a respeito das condições pessoais em si do acusado, que vão interferir fortemente na dosimetria da pena, ou melhor, nas circunstâncias judiciais do processo, as circunstâncias judiciais que fazem parte da primeira fase da dosimetria da pena. Daí a demonstrar essa nuance de caráter de defesa do interrogatório. E esse caráter pessoal do interrogatório também está a demonstrar que o acusado, ele não o depoimento do acusado, ele não é colhido da mesma forma como se faz o testemunho. Há até doutrinador que salienta, reclama que não teria havido uma sistematização na reforma do Código de Processo Penal, porque passaram para o sistema do cross-examination com a reforma de 2008, a inquirição das testemunhas, enquanto que o interrogatório do acusado continuou o sistema presidencial. Porque se observar o que prescreve o Código de Processo Penal, especialmente o artigo 187, observar-se-á que cabe ao juiz fazer as perguntas aos acusados. E só no final, na eventualidade de as partes terem a necessidade de esclarecimentos pertinentes e relevantes, é que podem formular perguntas. Ou seja, aqui há uma inversão. Lembre-se que em relação às testemunhas, agora com o cross-examination, quem pergunta primeiro são as partes exploram a prova. O juiz atua só de forma suplementar. Aqui a regra se inverte. Quem pergunta, na verdade, é o juiz, né? E as partes, por caso, podem fazer algumas complementações. E nesse aspecto não houve incongruência do legislador. Aliás, aqui há de se salientar, como já foi mais de uma vez dito, a reforma do Código de Processo Penal, quando se resolveu, ao invés de, no final dos anos 90, ao invés de se editar um novo Código de Processo Penal, seguir o mesmo procedimento legislativo referente ao Código de Processo Civil, a reforma do Código de Processo Civil, e fatiar a reforma, foram elaborados 7 projetos. Dentre os 7 projetos, foi previsto o projeto que se transformou na Lei 10.692 de 2003. Portanto, dentro dessa
E dentre os projetos estava o restante das leis que foram aprovadas com a reforma de 2008. E já aí sabia-se que com a reforma da parte referente às testemunhas, seria estabelecido o cross-examination. Mas mesmo assim, a comissão de reforma propôs que o interrogatório continuasse com esse sistema presidencial. Porque, na verdade, como mudou a natureza jurídica do interrogatório, ele não é mais meio de prova, e sim meio de defesa, embora possa acidentalmente ser fonte de prova, não cabe às partes ou ao Ministério Público explorar o interrogatório. Sim, é o momento de o acusado ir se explicar. Inclusive, o acusado, ele pode, aliás, na prática forense isso ocorre em algumas situações, ele pode dizer que quer prestar um interrogatório e aceitar apenas responder as perguntas feitas pelo juiz. Em casos, já tive a oportunidade de ter situação dessa natureza, em que a defesa adianta logo que irá responder tão somente as perguntas feitas pelo juiz, e nessas hipóteses o Ministério Público se impugna essa pretensão, e eu tenho entendido da validade. Na verdade, o acusado ele tem essa prerrogativa porque, em rigor, o interrogatório é a forma dele se explicar perante o juiz. Há sistemas jurídicos, como o alemão, em que prevê que isso é o direito de audiência. O interrogatório, eu gosto, inclusive, em razão dessa natureza jurídica experimentada a partir da Constituição de 1988, já dizia isso mesmo na primeira edição do livro de Teoria Constitucional do Processo Penal. Eu saliento que o interrogatório, na verdade, é o direito de audiência do acusado com o juiz. Por isso, já naquela oportunidade, eu defendia que teria que haver, no sistema processual penal, o princípio da identidade física do juiz, que só veio com a reforma de 2008. Exatamente por isso, né? Dessa nova configuração do direito ao interrogatório. Então, o caráter pessoal diz respeito a esses aspectos. A presença do advogado. Lembro que como a gente falou, na sistemática anterior, era muito comum o acusado ir prestar um interrogatório perante o juiz e sequer advogado ele tinha. Por isso que uma das perguntas a ser feita era se o acusado tinha advogado ou tinha interesse, teria condições de constituir algum advogado. Agora não. Agora, como o interrogatório se faz na audiência una, na qual produzidas as demais provas, os demais documentos, os demais depoimentos que estão na qualidade de prova, óbvio que na audiência só pode existir audiência ou haver audiência se tiver advogado. Então, a presença do advogado vai ser indispensável, necessariamente vai ter que estar. Por isso que, como essa lei que modificou o interrogatório, ela foi aprovada antes das demais leis que iriam complementar a reforma do processo penal, ficou incompreensível, porque alguns dispositivos traziam alguma perplexidade. Um deles é essa presença do advogado. Alguns dizendo, mas a citação vai ser feita ao acusado se o acusado chegar sem advogado. Como é que será? Então vai ser adiado o procedimento? Quando houve a reforma de 2008, verificou-se que, na verdade, não haveria, a hipótese disso ocorrer seria raríssima, porque a audiência em si, ela só pode ser realizada se tiver advogado presente, de modo que, na hora do interrogatório, esse profissional já se encontra.
E por isso que com a reforma, o artigo 185, caput e o parágrafo 2º do Código de Processo Penal deixa muito claro da necessidade da presença do advogado. Até porque, antes da vigência da lei, dessa nova lei, da 10.792, em que pese parte da doutrina já salientar essa necessidade da presença do advogado, por causa da mudança da natureza jurídica do interrogatório, o Supremo decidiu, tinha um precedente do Supremo, no sentido de que a presença do advogado não era obrigatória. Agora, desde a lei, que é de 2003, como dissemos, e também pela modificação do procedimento, necessariamente o defensor defensor constituído ou ad hoc, o público, estará presente na audiência. Outra característica é a oralidade, né? Que já é a mesma coisa em relação ao que já se falou, o que falamos no que diz respeito à inquirição das testemunhas. Uma vez mais ressaltando que agora, em razão de se admitir a documentação de todos os depoimentos pelo sistema audiovisual, a oralidade, esse princípio da oralidade, essa característica da oralidade do interrogatório fica mais evidente, ganha um colorido maior, porque de respeito não só à produção, mas igualmente quanto à documentação de como ela vale para os fins do processo. Não será mais reduzida a terra. O interrogatório por carta precatória, já fizemos essa abordagem, né? Embora não seja raro um juiz expedir carta precatória para que seja ouvido o acusado na forma tradicional. Isso é vedado pela resolução do CNJ, a resolução 105, que é de 2010, e também no ambiente da Justiça Federal pelo provimento número 1 de 2013 da Corregedoria Nacional da Justiça Federal, que aliás tem todo, como já salientamos aí, tem todas as razões de ser. A publicidade, né? Antigamente havia uma discussão até a esse respeito, o interrogatório, porque era um ato personalíssimo e que o acusado só prestava o interrogatório perante o juiz, sem haver a possibilidade de intervenção das partes, ou seja, sem a possibilidade de intervenção do Ministério Público e nem sequer da defesa, né? Muitas vezes esse era um ato solitário entre juiz e acusado. E já se fazia alguma discussão se esse era um ato público ou não. Naturalmente, a doutrina defendia que se tratava de um ato público, e agora, com a mudança procedimental de que esse interrogatório é feito na audiência de instrução e julgamento, fica mais do que evidente de que se trata de um ato público, a não ser nas hipóteses de segredo ou sigilo do processo. O Código também estabelece, na parte das nulidades, que a falta do interrogatório, quando possível, isso no artigo 564, inciso 2º, a linha E, que quando possível, a não realização do interrogatório leva à nulidade do processo, e aí uma nulidade relativa, desde que demonstrado o prejuízo pela falta desse ato processual. Traduzindo melhor, embora essa não tenha sido a ideia originária do Código, mas diante dessa mudança da natureza jurídica do interrogatório, é de que o interrogatório está dentro do conceito da ampla defesa. Então é um direito do acusado. Ele ser julgado por um juiz sem que tenha tido a oportunidade de se explicar em relação aos fatos imputados a ele, caracteriza um cerceamento de defesa
que gera uma nulidade, como dissemos, relativa, porque aí não diz respeito propriamente à falta de defesa no processo, porque o que geraria a nulidade absoluta seria a falta da defesa técnica. Tá? A defesa técnica tem que existir desde o primeiro instante, mas a autodefesa ela gera apenas a nulidade relativa. O interrogatório agora, como vimos, a gente só tem uma audiência em rigor no processo, né? Ela é uma audiência una, pode ser espraiada por vários dias, mas ela tem a sua unicidade, né? O juiz deve, se for o caso, pela quantidade de atos a serem praticados, ele deve reservar uma semana, ou 2, 3, 4 dias, quantos forem necessários, para começar e encerrar a audiência, eliminando aquele malveso de marcar a audiência para uma semana, continuidade para depois de 15 dias, ou depois de tanto tempo e tal. Porque a ideia é da concentração e da racionalização dos atos processuais, simplificação. Tanto quanto possível, o juiz começa e termina a instrução do processo e a coleta de todos os depoimentos numa audiência só, que é a audiência una, ainda que ela seja realizada em dias sucessivos. Se tratando do procedimento normal, ordinário, sumário, isso é na audiência una. Em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, também ocorre na audiência una da primeira fase e na sessão do plenário do tribunal, com o realce de que, diferentemente do que era antes, na versão originária do Código, a ausência do acusado não acarreta mais o adiamento do julgamento, mesmo em se tratando de crime afiançável. A mudança é porque a realçar uma vez mais esse caráter facultativo do interrogatório. Nada obstante isso, o artigo 260 caput do Código de Processo Penal não foi revogado. Aqui é uma crítica que faço ao legislador, reformador, né, que esse dispositivo haveria de ter sido revogado. Esse dispositivo é o que determina, ou que dá a possibilidade de o juiz determinar a condução coercitiva do acusado na hipótese de o acusado não comparecer para o interrogatório. No meu sentir, esse dispositivo está revogado diante da natureza jurídica de defesa do interrogatório, né, com a mudança. E óbvio, quando o interrogatório era tido como meio de prova, era natural que houvesse um dispositivo expresso dizendo que o juiz deveria determinar a condução coercitiva quando o acusado não quisesse comparecer, até porque não havia o direito ao silêncio, era o ônus do silêncio. Se ele fosse e não falasse, isso servia de prova. Porém, a partir do momento que houve uma mudança no nosso sistema, no sentido de que o interrogatório passa a ser um direito de defesa, o direito de audiência, o direito de o acusado se explicar perante o juiz responsável pelo seu julgamento, não tem mais sentido essa previsão normativa. Então eu entendo que ele está revogado, e ainda que para quem eventualmente entenda que não está revogado esse dispositivo, há de se observar que a sua dicção normativa está a dizer: se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. A questão do reconhecimento, ou mesmo que se faz muito na fase investigatória da reconstituição do crime, não pode ser determinada essa condução coercitiva. Aqui o pressuposto é de que ele seja encaminhado para fins de servir como elemento de prova. Qual a finalidade de o juiz determinar o comparecimento pessoal? A não ser que seja para fazer uma convicção em razão do comportamento do acusado. E
por óbvio que se o acusado tem o direito ao silêncio, ele tem inclusive o direito de não ir. Porque a simples presença do acusado, até mesmo para ele se negar a responder a alguma pergunta, isso pode transmitir efeitos negativos que podem ser, embora não explicitada na decisão, mas pode ficar no subconsciente do julgador. Aliás, saliento, quando eu trato dessa matéria no livro Teoria Constitucional do Processo Penal, que o acusado, ele indo ao julgamento, ou melhor, ele indo à audiência de instrução e julgamento, a presença dele, ele já pode produzir prova contra si. E o interrogatório em si, ainda quando ele nega, ora, o que está dizendo é o direito ao silêncio, mas não a impossibilidade de o juiz interpretar as respostas que ele deu. Então, por isso que o interrogatório, embora seja um meio de defesa, é uma fonte, pode ser uma fonte de prova, inclusive para fins condenatórios. Então, o juiz pode dizer que o acusado, ao responder uma pergunta, foi contraditório. Ele negou, mas a forma como ele negou foi contraditória, que ele tergiversou. Aliás, algumas coisas que nós já falamos em relação à avaliação da testemunha, e que vamos falar com mais vagar um pouquinho mais à frente sobre essas nuances específicas quanto ao interrogatório. A obrigatoriedade o réu que não sabe falar a língua nacional, né, já falamos com relação à obrigatoriedade, então encerramos com essas considerações. O réu que não fala a língua nacional, é preciso que o depoimento seja colhido com a presença de um tradutor, né, ainda que o juiz tenha domínio da língua falada pelo acusado. O conteúdo do interrogatório, aí vamos entrar nessa questão da avaliação do interrogatório, que é na parte rica da literatura jurídica existente a respeito dos aspectos de ordem avaliativo, que há de se levar em consideração diversos aspectos, né? Um crime imprevisto, né? Há uma certa dificuldade de relatar, até pelo próprio acusado, até pela própria vítima, dificulta a recordação de detalhes, né? Porque é uma coisa inesperada, de inopino, tal. Então, tem na avaliação de um depoimento, e qualquer que seja ele, e aí estamos agora a falar do interrogatório, o juiz há de observar esse aspecto, se foi um crime imprevisto, de momento, ou que teve uma certa premeditação, ou que foi premeditado propriamente. Um crime premeditado, por óbvio, que diversos detalhes podem ser melhor relatados, pelos envolvidos. Observem que um caso típico de crime imprevisto, né, um crime ocasional, de uma discussão de trânsito, né, às vezes há uma dificuldade grande dos próprios protagonistas dos fatos estabelecerem detalhes, né? Às vezes não sabem explicar, não tem como explicar realmente determinadas circunstâncias. Então, isso não quer dizer necessariamente que a pessoa está mentindo, muito pelo contrário, é até razoável que a pessoa não tenha como se recordar propriamente de como se sucederam os fatos. Por isso mesmo que a exagerada precisão das recordações, elas devem ser levadas com grano sales, né? Isso pode ser porque a pessoa
sabe que precisa se explicar, que precisa ser lógica, e ela vai procurar, mesmo não se recordando propriamente, mas levando pela intuição o que pode, como as coisas podem ter se sucedido. E óbvio, quando ela faz essa parte da intuição ou inferência em relação a determinados detalhes que ela não se recorda, via de regra ela faz essas complementações, sempre procurando uma situação mais confortável para ela, ou que atenda os seus interesses no processo. Isso diga-se respeito ao acusado e mesmo quando se trata de declarações de haver. E não raro também acontece em se tratando da testemunha. Às vezes a testemunha ela tem a necessidade de fazer uma explicação lógica e ela, para dar mais credibilidade, passar a maior credibilidade para o juiz, ela finda fazendo uma inferência lógica que não é propriamente o que ela observou, o que ela viu. E por isso mesmo que deve ser desmistificada essa questão de que o depoimento certinho ou depoimento confuso ou contraditório. Às vezes, essa exagerada recordação, na verdade, ela traduz uma pessoa que se preparou para convencer com uma narrativa dos fatos. E não necessariamente que ela é coerente e que ela está com a verdade. Ao contrário de que muitas vezes a pessoa não tem como explicar mesmo, porque não se recorda de detalhes e aparentemente dá a sensação de que a pessoa está mentindo ou está omitindo detalhes que necessariamente ela deveria conhecer. Também tem que ser levado em consideração se a testemunha ela já vai para o processo com um estado emocional tanto quanto alterado, porque observe que a testemunha assume o compromisso de dizer a verdade. E ela sabe que se ela mentir ou omitir alguma coisa que ela sabe, em tese isso caracteriza um crime de falso testemunho. Então não é fácil a posição da testemunha e não raro ela vai com algumas preocupações. Imagina a situação do acusado. Culpado ou inocente, ele vai numa situação emocional muito mais delicada do que uma testemunha. Então, essa questão de dizer que a pessoa soou frio, que a pessoa estava nervosa, isso não quer dizer necessariamente que ela é culpada ou ela é inocente, ou de que ela é culpada. Geralmente se faz essa consideração, viu como ele estava suando, viu como é que ele estava nervoso, como entrava em contradições. A pessoa tem uma dificuldade muito grande, e até a literatura estabelece isso. Olha, é mais fácil quem é culpado ir com autocontrole do que quem é inocente, porque quem é inocente se debate no vazio. Quem é inocente já vê que está sofrendo uma violência. Ele é inocente, mas está sendo submetido a julgamento. Como ela não precisa transmitir que esteja a dizer a verdade, ela se sente numa situação muito mais complicada. E ainda vem, agora, quem é culpado tem mais condições de se explicar determinadas circunstâncias dos fatos do que quem é inocente, né? Principalmente na questão da negativa de autoria. Então, esses aspectos são, quando a pessoa diz que não esteve na cena do crime, ou outras circunstâncias qualquer. Então, não se pode partir de ideias preconcebidas, ou de questões que são colocadas acriticamente, porque nem sempre correspondem à verdade, muito pelo contrário. E nisso tem que se observar muito, se tiver condições de fazer essa análise, a singularidade. Óbvio que uma pessoa emotiva, uma pessoa passional, ela pode ter um comportamento que pode servir de ênfase para ela ser acreditada, né? Pode ser com o juiz. O fato de uma pessoa chorar, pode ser que isso seja muito relevante para o juiz se inclinar
a depender do juiz, de ele achar que a pessoa está sendo verdadeira. Enquanto que para outro pode ser, se ele for com essas ideias preconcebidas, isso pode ser uma demonstração de fraqueza ou de reconhecimento de culpa, e de que ela está querendo sensibilizar o juiz para evitar a sua condenação. Então vai depender de observar. Tem pessoas emotivas que por pouca coisa elas se descontrolam, enquanto que há outras que têm a tranquilidade mesmo nas mais diversas, nas maiores adversidades. Então não há necessariamente se pré-estabelecer qual vai ser o comportamento da pessoa. Vai depender das condições pessoais da pessoa. Há pessoas que são sem emoção, são frias, enquanto que há outras que têm uma forma de comportamento diferente. E isso pode ser levado em consideração até em razão do tipo de crime praticado. Então também a questão de que a prontidão de resposta, ele era taxativa, todas as perguntas respondia com ênfase, com segurança. Na verdade pode ser a pessoa, em razão dela ser uma pessoa fria, em razão dela ter tido condições de preparar toda uma argumentação, enquanto que a pessoa que vai livre, despida, querendo dizer a verdade efetiva, ela pode tergiversar, pode ter receio de dar determinadas respostas. Mas há atitudes também tomadas que elas, de certo modo, não são naturais e expressam algum conteúdo negativo. O silêncio é um deles. Ora, se a pessoa tem a oportunidade de se explicar a respeito dos fatos e não exerce, no jargão comum, né, na apreciação comum, é porque ela não sabe nem se defender, não tem nem como se defender. Enquanto que sabemos que não é bem assim. Às vezes a pessoa tem dificuldade mesmo e ela não tem um controle emocional para fazer esse depoimento perante o juiz. Por isso que o advogado pergunta muito, conversa com o seu cliente para saber como é que ele vai se comportar, se ele tem, né, se ele tem essa altivez de perante um juiz, se explicar de uma forma convincente. O acusado tem um papel muito importante no processo. Então, o silêncio, via de regra, por mais que se diga na Constituição que o acusado tem o direito ao silêncio, mas ela não é no senso comum, não é um comportamento natural, e que muitas vezes o juiz, embora não possa fundamentar com base no silêncio a sua conclusão ou um dos elementos que o conduziram a fazer a conclusão pela condenação, mas ele utiliza isso como forma para a sua convicção, embora que justifique com outros elementos e não a confissão. Daí porque é algo que precisa ser bem avaliado pela defesa diante do juiz que está na condução do processo, se na situação é mais válido ou não utilizar propriamente o direito ao silêncio. Nesse sentido de o acusado não ir ou não querer responder a nenhuma das perguntas. O Código trata, a partir do artigo 197, da confissão. A confissão não é um ato processual além do interrogatório. A confissão vai ser feita ou não dentro do próprio interrogatório. A confissão não é o reconhecimento da procedência da pretensão acusatória, ou melhor, não é o reconhecimento em si da culpabilidade. Como sabemos, em razão do princípio da verdade real que permeia, o princípio da verdade
mais aproximada possível da realidade dos fatos que permeia todo o Código de Processo Penal, seja para condenar, seja para absolver, acidentalmente, quando não se consegue chegar na verdade real, a única solução, porque o processo não pode ficar sem decisão, é a absolvição por insuficiência de provas. Então, em razão de o processo penal ser comandado pelo princípio da verdade material, a verdade aproximada dos fatos, mesmo ocorrendo a confissão, a decisão tem que se escorar em outros elementos probatórios. Até porque a confissão é um tanto quanto antinatural, que o que é natural é a pessoa procurar se defender, mas obviamente que há N situações que podem levar à confissão. A pessoa, embora a gênese psicológica de alguém é sempre se defender, ele pode fazer a confissão até para obter atenuação da pena. Agora, com as previsões no nosso sistema, ele pode conseguir a redução da pena, a substituição por restritiva de direitos, ou até mesmo o perdão judicial. A depender, aí não é apenas a confissão, mas a colaboração quanto à identificação de demais agentes que eventualmente participaram da prática do crime, e há detalhes de como se deu a empresa criminosa, onde se deu a atividade criminosa. Então, a confissão ela pode ser motivada por esse aspecto. Tanto é que também coloco, e não vejo incompatibilidade nenhuma, pelo contrário, da delação premiada, delação premial ou colaboração premiada com a natureza de defesa do interrogatório, com esse seu novo perfil instaurado com a Constituição de 1988. Até porque, como vimos, esses incentivos legais à confissão, que engloba a delação e a delação premiada, se por um lado eles servem para a persecução criminal, de outro, há de se observar de que ele tem um nítido caráter defensivo, porque a pessoa vai ser beneficiada. E observem que a redução de uma pena de até 2/3, altamente significativa. E a despeito disso, a despeito da quantidade da pena, o juiz pode fixar a pena, condenar, fixar a pena e substituir a pena por restritiva de direitos. A despeito disso, o juiz também pode ir mais além e determinar o perdão judicial. E olha que o perdão judicial é causa de extinção de punibilidade. E que a causa de extinção de punibilidade, conforme já salientamos, com a reforma de 2008, passou a ser hipótese de absolvição. Então, em rigor, o perdão judicial, a sentença que reconhece o perdão judicial, ela tem caráter absolutório. E a esse respeito fica superado até o entendimento sumular firmado pelo STJ de que o perdão judicial, a sua natureza jurídica, é de sentença declaratória. Porque ela passou, a partir da reforma de 2008, a ser hipótese de absolvição sumária. Ora, se ela passa a ser hipótese de absolvição sumária, ela também tem essa mesma natureza jurídica quando proferida no final do processo. Até porque, há de se observar, que todas as vezes em que o juiz pode absolver sumariamente alguém, ele pode absolver no final do processo. E se a natureza jurídica, quando ele absolve sumariamente pela extinção de punibilidade, é de decisão absolutória, sentença absolutória, essa natureza jurídica não transmuda se o momento processual é outro, ou seja, no final do processo.
por óbvio, a natureza jurídica é uma só. Daí que a realçar o caráter defensivo desses incentivos legais à confissão, que compreende, como estamos a dizer, a delação ou colaboração premiada. E por isso mesmo coloco essa parte. Quando falo sobre o princípio da ampla defesa no livro Teoria Constitucional do Processo Penal, eu insiro os incentivos legais à confissão dentro do princípio da ampla defesa. Como dissemos, vários motivos podem levar, também outros podem levar à confissão, não só em razão desses incentivos legais, mas o remorso. A literatura é rica em casos como esses, né? Pode haver até o egoísmo, o sentido de ser ovacionado ou reconhecido no ambiente da criminalidade, como uma pessoa destemida, né? E a confissão pode se dar também em razão dessa pretensão, né? Até de subir na hierarquia do reconhecimento no ambiente criminal, o que pode até, óbvio, levar uma pessoa a admitir que praticou um crime sem ter praticado, exatamente para ser enaltecida, para ser reconhecida perante a criminalidade. Pode ser, dentro dessa questão do remorso, para um alívio interior. Às vezes a pessoa, depois da prática do crime, principalmente quando se trata de crime passional, por isso que se observa que geralmente os crimes passionais a pessoa faz as claras e ela não se preocupa, ainda que venha a fugir, mas depois ela logo reaparece e tal, porque essas pessoas não têm efetivamente a maior preocupação em negar que praticou o ato, né? E às vezes até se mostram posteriormente extremamente arrependidas, né, com o que fizeram, mas no momento que praticaram o crime entendiam que era a única forma de se libertar também da situação. Também a confissão pode ser para a pessoa poder se explicar. Não tem como negar o fato, não tem como negar que praticou o crime, e a pessoa faz a confissão por uma questão de ordem lógica, que não adiantaria ela negar. Por isso que há uma controvérsia na doutrina e na jurisprudência quanto a se a confissão feita nessa situação em que a pessoa não tem como negar, se ela é válida ou não para fins de caracterizar a atenuante prevista no Código Penal. A respeito, basicamente, existem duas correntes. Uma que, como o Código fala em confissão espontânea, a espontaneidade seria nas situações em que a pessoa não estivesse premida pela necessidade de confirmar os fatos, como forma de se defender. Enquanto que outra corrente realça que, independentemente da forma ou das circunstâncias que levaram à confissão, a confissão sempre é uma demonstração de um sentimento nobre e que deve ser valorado pelo ordenamento jurídico. Essa segunda corrente parece ser a filiação do Supremo a decisões recentes do Supremo, nesse sentido de que aí deve ser levado em consideração mais esse altruísmo de o acusado reconhecer que praticou o crime, que de toda sorte sempre ajuda a elucidação dos fatos. Algo que há de ser ponderado, com a literatura também aborda bastante, é que é muito raro, se não praticamente inexistente, a confissão que conta tudo.
Via de regra, pelo próprio subconsciente do acusado, ele cria algumas reservas em relação a questões que estão mais ligadas dentro de controles internos, do seu subconsciente, da sua intimidade. Ele não expõe todas as circunstâncias do fato criminoso. Tem coisas que ele guarda para si e ele tem bloqueios, inclusive, para se reportar a respeito. Inclusive, em razão dessa singularidade, já tive a oportunidade de, ao examinar um caso de delação premiada, e que no final o Ministério Público pediu a retratação da delação premiada em relação a alguns dos réus e só ratificou a delação premiada em relação a outros acusados. E dentre os argumentos era de que os acusados não tinham sido de todo verdadeiros, especialmente no que diz respeito à admissão dos atos criminosos praticados por eles. E fiz essa consideração. Quando o acusado ele abre mão do direito ao silêncio para fins de se habilitar aos incentivos que vêm da delação premiada, mesmo assim não deixam de atuar esses caráteres inibitórios, a revelação do todo, que diz respeito à sua participação na empresa criminosa. Então há de se fazer uma ponderação a respeito desses aspectos, e mesmo quando o acusado não revela toda a sua participação, mas revela a sua participação, não deixa de confirmar, não deixa de ser uma confissão, desde que esse depoimento no seu conteúdo seja verdadeiro quanto à implicação dos demais envolvidos, a contar detalhes da atividade criminosa, principalmente quando se trata de organização criminosa ou quadrilha, né, que agora a gente tem a definição do que seja organização criminosa, tem que ser suficiente em relação a esses outros aspectos, né, a propiciar que se estabeleça uma política de prevenção à prática desses crimes, a se obter o ressarcimento dos danos que foram ocasionados, desde que ele seja pertinente para esse e outros fins, eu entendo que há de ser ponderado pelo juiz e mesmo assim reconhecer o direito a essa redução da pena ou a substituição da privativa de liberdade por restritiva ou restritivas de direitos, obviamente que teria dificuldade numa situação como essa se chegar até um perdão judicial, mas não descarto a possibilidade até mesmo de eventualmente isso ocorrer. Então a confissão também, a doutrina estabelece, pode ser por lógica, por orgulho. Às vezes tem situação de uma pessoa saber que alguém está sendo incriminada no lugar dela. A gente tem na literatura vários exemplos a esse respeito. Então, para inocentar, para livrar um inocente, a pessoa pode vir assumir que foi ela, né? Esse é um aspecto também preocupante, que nós temos também na literatura, casos de pessoas, pela condição financeira ou pelos mais diversos fatores, de assumir a culpa em nome de outro, ou assumir a culpa sozinha, né? Isso acontece muito em crimes praticados dentro de estabelecimentos penitenciários, né? Então também tem que ter muita ponderação em relação a esse aspecto. O agente passional ou ocasional, ou seja, aquele que pratica o crime movido pela paixão, pelo ímpeto e tal, e que também caracteriza o crime ocasional, geralmente essas pessoas têm uma tendência a revelar o crime, a confessar a prática do crime. É diferente de quando se trata de pessoas dadas à prática do crime, que já tem um histórico criminoso, que atua mais como se fosse uma espécie de um criminoso profissional. Esse ele é mais difícil de se ter a confissão, embora não seja tão raro assim que venha a ocorrer.
Então, esses são fatores que influenciam, motivos que levam à confissão, e também nós temos motivos que levam à falsa confissão. Quando estava falando, já fazia uma pontuação, às vezes, em relação a um e outro. Que levam à falsa confissão. Pode ser para defender outras pessoas, que a gente já tinha falado alguma coisa a esse respeito, com a finalidade de obter lucro, ou seja, ou ser reconhecido no mundo do crime. A gente já tinha também feito essa pontuação. Pode ser que uma pessoa que praticou o crime ofereça uma quantia em dinheiro para que outrem assuma por ela. A pessoa já tem vários crimes mesmo, um a mais, né? Pode ser que ela se submeta a esse tipo de coisa. A gente teve muito isso, essa discussão no episódio de um jogo de futebol, da torcida do time paulista, em que, quando apareceu a pessoa que teria jogado um sinalizador e levou desafortunadamente a morte de um torcedor da equipe adversária, muitos duvidaram no início que, na verdade, a pessoa estava aparecendo porque ela estava no Brasil, não poderia ser extraditada pelo nosso sistema para outro país, para a Bolívia, e, por outro lado, se tratava de um menor que no nosso sistema não pode responder pela prática de crime, é inimputável. E, nada obstante, todas essas evidências objetivas de que, eventualmente, ele teria assumido apenas para livrar os que estavam presos no país vizinho, mas depois, pelo menos pelo que a condução do processo e as provas revelaram, efetivamente ele estava dizendo a verdade e não motivado para inocentar ou defender outras pessoas. Como dissemos, pode também ser uma confissão até por imprudência. A pessoa pode ter bebido bastante e, para se jactar de uma impunidade, de esperteza, pode chegar e dizer, inventar que tenha participado de um esquema criminoso ou algo que o valha. Então também pode se dar. É muito comum que, quando ocorre a confissão na esfera policial, o acusado, quando chega no processo, faz a retratação. Muitas vezes o acusado, nos primeiros instantes, fala tudo. E depois, quando chega na fase do processo, que ele já está com o advogado vai mostrar o cenário da situação. E em alguns casos, o advogado chega para o cliente e diz: olha, a prova que existe e que é contundente para levar à condenação são suas palavras. O mais não existe. Ou o que existe é precário, não seria suficiente. E aí, muitas vezes se estabelece como forma de defesa a retratação. Essa confissão inicial, ela finda sendo perigosa, porque às vezes a autoridade policial, quando está fazendo a investigação, diante da confissão, se descura em fazer outras diligências que são fundamentais. Nós já observamos que a confissão por si só não pode embasar a condenação. Por causa do princípio da verdade material, tem que se escorar em outras provas. E aí finda-se fazendo uma apuração pré-processual precária, sem a maior preocupação, via de regra, com a parte pericial, que é fundamental a depender do crime. E aí depois vai se ter dificuldade, porque a única prova é a confissão e a pessoa vem perante o juiz e modifica o seu depoimento. E também isso ganha um ingrediente maior pela forma como são documentados esses depoimentos na fase do inquérito. A autoridade policial ainda eu não conheço
autoridade policial que, ao invés de reduzir a termo o que a testemunha ou acusado diz no inquérito, ele faça a gravação audiovisual. Como ele faz a transcrição, ele dita para o escrivão o que deve ficar num termo, é comum quando chega na fase do processo, o acusado dizer, não, eu não disse isso. Às vezes tem de se fazer a leitura, mas olha, o senhor aqui na polícia, está aqui, está assinado pelo senhor, o senhor disse isso e isso. Ele disse, mas não foi assim que eu falei. Eu não falei isso. Eu disse, ele me interpretou mal. Ou então, na verdade, eu não li. Ou então a pessoa vai dizer, depois que ele colocou, quando eu vi, eu não tive condições de contestar, tive receio de contestar. Ou até, o que é mais raro, mas às vezes acontece, não, eu fui obrigado a assinar da forma como estava. E como esses atos também na esfera policial não há obrigatoriedade da presença de advogado, fica a palavra do acusado contra o que está reduzido a termo e, eventualmente, se for chamado para se explicar, o delegado que presidiu o ato. Se o ato se na verdade a documentação for feita pelo sistema audiovisual, como vocês estão vendo esta aula, fica mais fácil de se afastar essas argumentações. Primeiro porque o que vai estar ali é efetivamente o que a pessoa disse. Ela não poderá negar que disse. Por outro lado, a depender da forma como esteja, vai ficar muito complicado a pessoa dizer que falou aquelas coisas por pressão ou por força física, pelo emprego de força física. Mas já afasta um pouco mais a possibilidade dessas argumentações. Como dissemos, né, essa reforma tópica do processo penal foram 7 projetos. O primeiro projeto foi aprovado em 2003, que foi esse que modificou o interrogatório. Os outros 3 projetos foram aprovados em 2008, que trataram dos procedimentos ordinário e sumário, do procedimento do tribunal do júri e do sistema da prova, do título da prova. Em 2011 foi aprovado mais o 5º projeto de lei, que foi esse referente à prisão e às medidas cautelares diversas da prisão. Mas ainda faltam 2 outros projetos, referente à investigação, ou seja, ao inquérito policial, e o que trata dos recursos. Pois bem, no projeto que trata da investigação, que modifica o inquérito policial, alinhando a esse modelo acusatório, que passa a ser o nosso sistema, que agora é o nosso sistema, há a previsão de que os depoimentos sejam tomados pelo sistema audiovisual. Nada obstante esse projeto de lei ainda não ter entrado em vigor, ainda não ter sido transformado em lei, nada impede, aliás, tudo recomenda que a autoridade policial, ao invés de documentar os depoimentos pela forma tradicional, ela faça a gravação audiovisual. E nem se diga que há necessidade de maiores investimentos. A possibilidade, isso no próprio Windows, uma câmera que é baratíssima, uma câmera dessa, uma câmera que eu estou usando aqui para fazer a gravação desse vídeo, custa uns R$25, ou seja, não é custo nenhum para que sejam adotadas essas tecnologias. Daí que o que se recomenda, se espera, é que também no ambiente policial, principalmente em se tratando de situação de confissão, aliás, qualquer depoimento, ao invés de se utilizar o sistema tradicional, se adote essa nova tecnologia de documentação pelo sistema audiovisual.
A confissão, ela pode ser, a doutrina faz uma classificação em simples e complexa, né? A simples é quando o acusado apenas confessa toda a participação na imputação que lhe é feita, e complexa é quando ele admite os fatos, porém coloca alguma excludente de criminalidade ou de culpabilidade. E nesse caso não há propriamente confissão para fins de caracterizar atenuante, mas ela não deixa de ser uma confissão a respeito dos fatos imputados. Por isso que muitas vezes o juiz, quando ele vai começar a sentença, ele diz a materialidade e a autoria é indiscutível, até pela admissão da própria defesa, do próprio réu. Ele não nega que praticou o crime. A despeito de todas as provas, de todas as provas existentes, as provas testemunhais, as provas documentais, periciais e tal, o próprio acusado admite que praticou o fato criminoso. Porém, diz que agiu em legítima defesa. Aí é outro aspecto para ser analisado também de ordem fática, né? Então, não deixa de ser uma confissão, mas uma confissão de parte da imputação, ou seja, quanto à participação nos fatos. Às vezes pode ser até dizer que a pessoa admite que participou, praticou, mas, por exemplo, que não agiu com dolo. É outra discussão. Mas, então, não deixa de ser confissão. Daí é uma característica também do inquérito, essa possibilidade de divisibilidade, da confissão, da possibilidade de divisão da confissão. Se valorar num sentido uma parte, ou seja, acolher o que consta de uma parte do interrogatório, da confissão, e não a outra parte, ou seja, a justificativa pela prática do ato criminoso, outra prática do ato imputado à pessoa. E realçar essa questão da relatividade do valor da confissão, né? Antigamente se dizia, né, no jargão ainda se diz, que se a testemunha seria a prostituta das provas, a confissão seria a rainha das provas. Na época em que é admitida a confissão, né, todo o processo se buscava a ferro e fogo se obter a confissão, porque a confissão seria a rainha das provas, a prova das provas, a prova inconteste, a que trazia a verdade dos fatos ou a verdade real. Os sistemas não adotam mais essa valoração. Observem, como dito e redito, toda e qualquer prova possui valor apenas relativo, não há hierarquia entre as provas. Cabe ao juiz analisar. Por fim, ainda voltando aqui à questão dos incentivos legais à confissão, há de se observar que nesse aspecto o legislador brasileiro ele foi muito tímido inicialmente. No início, o Código Penal ele só previu a confissão como atenuante. Isso estava no artigo 65, no artigo 65, 65, inciso 3º do Código Penal. Só com a edição da então lei a respeito do crime organizado, a lei 9.034, é que veio, que é uma lei de 1995, é que veio a delação premiada. E mesmo assim, a delação premiada prevista na então lei 9.034 foi tão somente quanto a possibilidade de redução de até 2/3 da pena, quando essa colaboração servisse para o esclarecimento de outras infrações penais e também das respectivas participações ou autorias. Depois avançamos com a lei 9.807 de 1999, que foi a lei de proteção à testemunha. Essa lei é conhecida nomenclatura de lei de proteção à testemunha, mas na verdade ela também traz
normas referentes ao agente colaborador, ou melhor, ao acusado que colabora com a investigação criminal. E desde que essa investigação, conforme a Lei 9.807, resulte na identificação dos demais autores ou partícipes e na localização da vítima, na recuperação total ou parcial do produto do crime, isso pode, além da redução da pena, levar ao perdão judicial. Veja que a gente primeiramente só previu como atenuante, depois fizemos a previsão, já falando da colaboração premiada, ou delação premial, da redução de até 2/3, e por fim culminou com o perdão judicial. Então desde 99 já era possível até chegar-se a perdão judicial, que caracteriza uma extinção de punibilidade. Há de se observar aqui, porém, que tal como disposta a Lei 9.807, e há precedente do STJ nesse sentido, claramente esse tipo de incentivo, essa delação premiada, seria apenas para crimes. Não só para crimes em que houvesse, como ele fala, em localização da vítima, com sua integridade física preservada, estaria muito ligado ao crime de sequestro, ou extorsão, com a privação da liberdade. Daí porque a aplicação era muito restrita. Mas veio a Lei 9.613 de 1998, que é a lei que tratou do crime de lavagem de dinheiro, e também fez a previsão de a colaboração ser causa de diminuição da pena, de até 2/3, falou no perdão judicial e também na possibilidade da substituição da pena, independentemente da quantidade da pena estabelecida pelo juiz, ser substituída por restritiva de direitos. Mas de toda sorte, também aqui, né, a lei ela é relativa tão somente aos crimes que seriam crimes tidos como de base organizativa, crime de organização criminosa. O grande problema dessa lei é porque, como a gente sabe, ela não definiu o que seria crime organizado. Então se utilizava a lei basicamente para os crimes de lavagem de dinheiro. Em 2006, a Lei 11.343, que é a lei que trata do tráfico de entorpecentes, também fez a previsão da delação premiada, com a redução da pena de 1 a 2/3, né? E nas hipóteses de colaboração. E por fim, agora, recentemente, né, em agosto de 2013, veio a nova lei que trata do crime organizado. Definiu o que é crime organizado no seu artigo 1º e, ademais, revogou a Lei 9.034. Basicamente, ele define como crime organizado o que é o crime de quadrilha, porém exigindo, ao invés de mais de 3, mais de 4 pessoas, né? E também que os crimes praticados sejam de pena superior a 4 anos. Sejam a pena superior a 4 anos, ou então que tenha caráter transnacional. Essa lei, ela teve o que merece aplauso, que ela explicou melhor como seria esse procedimento para a delação premial. Continua fazendo a previsão de causa de redução da pena, de até 2/3, de substituição por restritiva de direitos, independentemente da quantidade da pena, ou então o que é a vantagem maior, que é o perdão judicial, que é hipótese de extinção de punibilidade, ou seja, em outro, como já falado, seria a ensejar uma sentença absolutória.
E nesse procedimento, pela lei ficou expresso de que o juiz não deve participar da negociação, o que está mais do que adequado. Essa deve ser uma tratativa a ocorrer entre o indiciado e a autoridade policial, com a presença do seu advogado, ou mesmo diretamente com o Ministério Público. Se feito com a autoridade policial, deve ser levado ao Ministério Público para fim de que o Ministério Público, sabendo do teor, posteriormente enviar com termo de acordo da colaboração premial, levar para a homologação do juiz. Por isso mesmo, via de regra, essa colaboração do termo, constante no termo, depois de ajustado, só vai para o juiz antes da existência do processo. Esse é o melhor cenário. De toda sorte, até pelo que ocorreu no caso da ação penal 470, chamado caso Mensalão, há a possibilidade de a delação premiada ser feita no curso do processo e até mesmo na fase de execução. Porém que na fase de execução, a única coisa que se permite é a progressão de regime. Pois bem, em razão disso, como ela pode ser em qualquer fase do processo, embora tenha um dispositivo expresso a dizer que o juiz não deve participar da negociação, é possível que essa delação seja negociada na presença do juiz. É a hipótese em que, eventualmente, se chegue a esse acordo na audiência de instrução e julgamento. O que, inclusive, já tivemos uma oportunidade, um processo de analisar essa possibilidade. Porque, como pode em qualquer fase do processo, é possível que ocorra na própria audiência de instrução e julgamento. Pode ocorrer que tenha sido feita a proposta, a pessoa não tenha aceitado, porém, quando chega na audiência, até pelo teor da prova testemunhal já obtida, pode ser que o advogado do acusado, o próprio acusado, procure o Ministério Público, tenha uma entrevista entre eles e aí se faça um ajuste para negociar a delação premiada. E nesse caso é até possível que, embora não haja previsão legal, que o Ministério Público proponha um acordo, ajuste um acordo a ser materializado a depender do conteúdo do interrogatório do agente naquela própria audiência de instrução e julgamento. A lei ainda prevê a possibilidade de o Ministério Público, ou melhor, a lei fala a possibilidade de as partes se retratarem, unilateralmente ou de pleno acordo, embora que não diga expressamente que possa ser feita de comum acordo. Mas óbvio que se pode unilateralmente, ainda mais havendo consenso entre eles, que seria uma hipótese raríssima. Mas da forma como está na lei, diz-se apenas que o juiz pode, ou aliás, o Ministério Público, ou as partes podem se retratar. Mas não diz se essa retratação há de passar ou não perante a autoridade judiciária. No meu entendimento, se essa retratação é depois da produção do interrogatório no processo, o juiz não só pode, como deve examinar, de acordo com a justificativa apresentada, se há de ser ou não admitida a retratação. E explico por quê. Quando ocorre a delação premiada e o acusado vai prestar um interrogatório perante o juiz faz essa observação e, por isso mesmo, e tem que estar no termo de acordo, o acusado assume o dever de dizer a verdade. Ou, em outras palavras, ele faz
abre mão do direito ao silêncio. Vejam, ele renuncia a um direito da magnitude do direito ao silêncio. E não pode, obviamente, e ele faz isso na expectativa de ser beneficiado com a redução da pena, que é até 2/3, que é muito significativo, com a substituição da pena, independentemente da quantidade, por restritiva de direitos, ou mesmo para obter a perdão judicial. Então não pode ficar ao talante apenas do autor da ação, que no caso é o Ministério Público, se ele vai ter direito ou não a ter o reconhecimento desses benefícios. Esses benefícios, melhor dizendo, que são direitos, que estão dentro do direito de defesa. Foi uma estratégia de defesa, se comprometer a dizer a verdade, para assim ter uma melhor sorte no resultado do processo. Ainda que isso leve ao reconhecimento de que ele praticou o crime. Então, necessariamente, é passar pelo crime do juiz. Principalmente quando o Ministério Público pede a retratação, há o argumento de que o interrogatório não foi capaz de trazer uma contribuição efetiva, ou mesmo de que o acusado, nada obstante o compromisso de dizer a verdade, não disse toda a verdade em relação aos fatos. Isso tem que passar pelo crivo do juiz. E se o juiz entender que não há motivo para retratação, óbvio que não vai ser hipótese propriamente de homologação do acordo, porque o Ministério Público se retratou, mas o juiz deve reconhecer o direito ao benefício, que aí o juiz vai estimar qual, se de acordo com o conteúdo do interrogatório, ali é caso para apenas a redução da pena de até 2/3, aí vê se é até 2/3, ou se é só até a metade, se é 1/3, ou o que seja, ou então se é no sentido de substituir por restritiva de direitos, ou mesmo até, se assim entender, para aplicar o perdão judicial. Há um outro dispositivo que expressamente diz que na hipótese em que houver o acordo e o acordo for submetido ao crivo do juiz para homologar, o juiz, se estiver o acordo estiver dentro dos parâmetros previstos na Lei 2.850, ele deve homologar, ou então, até se for o caso, recusar a homologação, se não, ou então adequar a situação do caso concreto. O que implica em dizer, pode ser que o Ministério Público tenha proposto o perdão judicial, pode ser até que o juiz entenda de forma diferente, ou pode ser que ele tenha proposto algo menor e pode ser que o juiz vá além. Essa é uma parte extremamente delicada. Nós temos, antes dessa previsão normativa, já tínhamos situação de que o acusado fazer toda uma negociação com o Ministério Público e depois abrir mão do seu direito ao silêncio, contar o que sabe, tentar colaborar, e na hora de homologar, o juiz não homologar da forma como foi proposto e colocar, reduzir a proposta que foi feita pelo Ministério Público. Tem um caso concreto nesse sentido, que aí o juiz condenou o acusado de forma mais severa do que aquela que o Ministério Público tinha proposto em razão do acordo, do ajustado no termo de delação, e tanto assim foi que o Ministério Público, honrando o seu compromisso, interpôs recurso de apelação pelo fato de o juiz não ter acolhido, não ter homologado o acordo da forma como proposto. Eu entendo que quando a lei diz que o juiz pode ajustar o caso concreto, eu penso que o juiz pode, se for no sentido de aumentar o reconhecimento do direito ao acusado, ou seja, se o Ministério Público tenha proposto só
a redução de pena, o juiz pode pegar, além da redução de pena, entender que o caso seria também de substituir a pena pela restritiva de direitos, mesmo a pena tendo ficado acima de 4 anos. Eu tenho um caso concreto em que, na verdade, o Ministério Público fez a separação dos benefícios conforme o perfil de cada acusado. E em relação aos acusados e que tenham tido menor participação, o Ministério Público pediu a redução de pena. Aliás, o Ministério Público foi além, não pediu a redução de pena, pediu a substituição da pena por restritiva de direitos. Só que, em razão das nuances do caso concreto, a situação desse acusado, que ele pediu a substituição por restritiva de direitos, ia ficar mais grave do que outros que ele pediu apenas a redução da pena. É porque esse que pediu a redução da pena findou ficando com a pena inferior a 4 anos e que foi possível substituir por restritiva de direitos. Enquanto que esse que teria um benefício maior, que seria a substituição por restritiva, independentemente do tempo da pena, a pena dela, com a redução, ficaria abaixo dos 4 anos e abaixo desses outros acusados que foram beneficiados apenas com a redução de pena, e a substituição seria com a pena menor. Como não tinha como pressuposto a redução de pena para ele ia findar ficando com a restritiva de direitos por um tempo superior ao que outros acusados que não tinham que tinham um perfil de atuação mais grave no processo estavam sendo beneficiados. Então, entendo que o juiz pode deixar de homologar ou pode homologar o acordo com outras considerações, desde que isso seja para melhorar a situação do acusado e não para piorar. E finalizo explicitando que isso é em razão para se dar credibilidade ao acordo, porque veja que o acusado, ele abre mão do direito ao silêncio. Ele abre a mão ao direito ao silêncio, porque se o Ministério Público disse que estava propondo a ele o perdão judicial, ele findou abrindo por causa do perdão judicial. Não pode ser surpreendido na hora que for dar a homologação, o juiz dizer, não dou perdão judicial. O juiz poderia, não vou dar perdão judicial aqui eu só vou dar a substituição da pena por restritiva de direitos, eu só vou dar a redução da pena. Não pode. O juiz poderia até não homologar, porque o conteúdo do interrogatório não trouxe nenhum tipo de colaboração para os fatos. E ainda assim, nesse aspecto, eu tenho altas reservas a respeito, porque isso fugiria ao princípio acusatório. Ora, se o Ministério Público é o dono do líquido da ação e ele propõe perdão, na verdade, ele está pedindo a absolvição do acusado. Por tudo que eu já disse aqui. E eu entendo que, pelo novo cenário do processo penal, se o Ministério Público pede a absolvição, o juiz não pode condenar. Sei que ainda persiste no sistema processual penal dispositivo expresso dizendo que o juiz pode condenar, mesmo quando o Ministério Público quando o Ministério Público pede a absolvição. Esse dispositivo, no meu sentido, está revogado, na interpretação sistemática está revogado, porque ele era próprio do modelo misto inquisitivo, ou como eu chamo, do misto com forte sotaque inquisitivo, que era da redação original do Código de Processo Penal, que transmudou com a Constituição de 88. Com essas considerações, também concluímos essa parte do interrogatório e, mais uma vez, agradeço a todos por assistirem o vídeo. Obrigado.